Olá, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a todos que vieram aqui assistir esse conteúdo, assistir esse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês estejam aqui, pois eu vou estar sempre trazendo novas mensagens. Não repara que eu estou em um novo cenário não, mas é porque eu tive um imprevisto e não pude estar gravando lá no mesmo lugar de sempre. Mas está tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje eu vim falar sobre a natureza, a real natureza dos filhos de Deus. Tá aí uma coisa que é muito confundida às vezes, porque muitas pessoas têm a mania de dizer, não, todos são filhos de Deus. Não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Tá aí uma mentira dura, é essa, de dizer que todos são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque filiação, se tornar filho de Deus, é uma graça, e é uma graça impagável. Não há dinheiro no mundo que possa comprar isso, porque custou caro. Foi a vida de um inocente, foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele morrendo naquela cruz. Foi a obra salvífica dele que nos trouxe a filiação. Eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo com alguns pontos, mas antes eu quero falar que um filho de Deus, você vê através das obras dele que ele é filho de Deus. Se fosse assim, então todo mundo que está fazendo maldade, que está fazendo perversidade aí pelo mundo, todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas, foram criações, mas filho mesmo. Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, e Adão e Jesus. O apóstolo Paulo ele vai dizer que Adão ele foi o primeiro homem, e que Jesus ele foi o último homem. Adão ele trouxe para a gente a mortalidade. Ele trouxe para a gente a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. Todo ser humano, quando ele nasce na posição de Adão. Mas após ele ter um encontro com Jesus, ele crê, ter fé e crer que Jesus salvou, que morreu naquela cruz por ele, e ele passar, aquilo se tornar uma verdade dentro dele, o que foi perdido no Éden, o que Adão perdeu no Éden, foi restaurado em Cristo. Jesus Cristo traz a nova natureza. Na verdade, a nova natureza é uma outra raça diferente, que é a raça de filhos de Deus. Se Adão ele trouxe a mortalidade, Jesus ele traz a vida eterna. Pois eu sei que sou salvo. Muitas pessoas quando eu falo isso se assustam. Como é que tu pode dizer eu sei? Eu não acredito que Jesus morreu naquela cruz por mim. Eu sei que ele morreu naquela cruz por mim. Eu creio nisso. Foi o que me salvou. Então não tem como eu dizer, antes eu conhecia ele de ouvir falar, hoje eu posso ver as obras dele em minha vida. Hoje eu posso sentir a presença dele. Porque é nisso que traz a redenção, o resgatamento. É Jesus tirando a gente do mundo, não do mundo físico, mas do mundo caído, da natureza pecaminosa. Lógico que do pecado só seremos livres quando ele voltar, na nossa glorificação. Infelizmente, é só quando ele voltar. Mas, a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Jesus, a partir desse dia que ela crê em Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Salvador da vida dela. Pois Paulo ele vai dizer, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração você crê que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. E a partir desse dia, aí é que nasce uma nova natureza em você. E que natureza é essa? A de filho de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que começa a habitar em você. Porém, quando essa natureza nasce, não pode existir mais o velho eu. Agora é Cristo vivendo em mim. Então, não existe isso de todos são filhos de Deus. Em João, ele diz assim, todos quanto o receberam e creram nele e nas palavras dele, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Ele deu esse direito para nós. Após Jesus ressuscitar, acho que em João 20, Maria Madalena, ele vê Maria Madalena e ele fala, Maria, não me retenhas, não me retenhas. Ide aos meus irmãos. A palavra mais íntima que Jesus tinha usado antes disso foi amigos com o discípulo. Amigos, vocês não são mais meus servos, mas agora são meus amigos. Depois de 3 anos de ministério. Aí após a obra salvífica dele, ele vem e fala, ide aos meus irmãos e anunciai a eles que eu vou subir para o meu Pai e vosso Pai. Vosso Pai.
meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus ele abriu uma raça. Que raça foi essa? A de filhos de Deus. Então é necessário a gente ter esse entendimento. E quando vem essa nova natureza na gente, tem uma consequência, que é uma consequência boa. Tem muita gente que quando encontra com Jesus quer parar de tudo. Não, eu vou parar, eu vou isso, eu vou aquilo. Se antes você já não conseguiu na força do teu braço, antes você tinha tudo para você parar e você não parou, porque agora que a obra é dele você vai conseguir parar. A gente tem essa mania, né? A única coisa que você tem que fazer agora é buscar um relacionamento profundo e alimentar e ser cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus para que ele possa te direcionar e dar norte específico. Você pode ter certeza que aquilo que é pecado você não vai fazer. Você vai pecar, você vai ter inclinações de forma acidental. Mas aquilo que você sabe que é pecado, você não vai fazer. Porque toda vez que você fazer, você vai sentir um entristecer dentro de você. Eu falo isso por experiência própria. Na minha vida, antes de eu ter um encontro com Jesus, eu me lambuzava no pecado. Eu pensava que era a melhor coisa que eu estava fazendo. Mas depois de ter meu encontro com Jesus, eu continuei pecando. Porque eu não tinha um total entendimento ainda. Mas eu senti um entristecer dentro de mim. Sabe? Eu sentia algo dentro de mim dizer que aquilo não era para mim. Então o que você deve buscar é um relacionamento. Pois a própria palavra dele diz, eu não sei aonde, porque eu sou muito ruim de gravar versículo, mas a própria palavra dele diz, escreverei as tábuas dos meus mandamentos em vossos corações. É o Espírito de Deus habitando na gente. Por isso a gente tem que sempre caminhar no Espírito. Paulo ele diz que a gente deve caminhar no Espírito. Por quê? Porque a vontade da nossa carne ela é contrária do Espírito e assim sucessivamente. Tipo, a vontade do Espírito é uma e a vontade da carne é outra. Aí tá aí pra você ter noção. É só você ver se tá tendo um conflito interno. Você quer fazer algo, mas tem algo te restringindo. Ou você tá sendo impelido a fazer algo e tá sendo restringido. Eu acho que eu falei a mesma coisa, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que às vezes o teu espírito quer fazer algo e a tua carne ela tá impedindo. Ou às vezes a tua carne quer fazer algo e o teu espírito está dizendo não faz, não é bom. É porque, gente, eu ainda estou aprendendo nisso. É uma jornada, a gente só aprende na prática. Tem pessoas que já têm entendimento para explicar tudo isso. Mas ele está me dando aos poucos, digamos. Mas é necessário a gente caminhar no espírito, porque quanto mais você alimenta o seu espírito, mais a sua carne fica fraca. E quanto mais você alimenta a sua carne, mais o seu espírito fica fraco. A obra, ela é de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Aí os povos ficam, eu já fiquei muito assim, né? Não, então já que Deus me livrou disso é porque Ele está preparando algo melhor. O bem, vai vir o bem. O bem, Ele já está fazendo. É a obra dele em sua vida. No mesmo lugar onde Ele diz, Ele falou que todas as coisas cooperam para o bem, Ele também explica que bem é esse. O bem de lhe tornar cada vez mais semelhante à imagem de Cristo. Cada vez mais você ser parecido com Cristo. Tem coisa melhor? A vontade de Deus. A vontade de Deus para a vida da gente é a nossa santificação, poxa. Então, a partir do momento que eu recebo essa natureza, é Cristo vivendo em mim. Um paradigma que eu costumo sempre repetir, é que Cristo, ele é a lente dos olhos de Deus. É só um paradigma, gente, um modelo, pelo amor de Deus. Eu aprendi isso com outra pessoa e tomei isso pra mim também. Porque Deus, lá no Antigo Testamento, ele desce a madeira no povo. Perdoa a palavra, mas porque ele tira o povo do Egito, ele faz isso com o povo e o povo começa a adorar outros deuses. Porque tá aí, a carne não habita bem algum. E o olhar de Deus para aquele povo na velha aliança é de pecadores, são pecadores. Eu faço isso, esse povo continua errando. Mas em Cristo, depois da obra de Cristo, da nova aliança. Por exemplo, eu vou falar com Deus, se eu não estiver em Cristo, né? Quando eu não estava em Cristo, eu ia falar com Deus, Deus olhava para mim, pecador, falho, podre. Devia nem estar falando aqui comigo. Não estou falando que ele fale isso, mas é um ponto. Mas quando eu estou em Cristo, quando eu creio, quando eu amo, que Jesus falou que aqueles que eu amar, o Pai também vai amar. Quando eu creio em Cristo, que eu vou falar com Deus, Ele olha pra mim, tipo, aqui
é estar em Cristo. Ele coloque, não, é meu filho. É meu filho. Ele sabe que eu sou pecador. Mas só o fato de eu ter aceitado o filho dele em meu coração já me torna filho. Filiação é graça, graça dada pela fé. Não é algo que se consegue no nascimento. Muito pelo contrário, a criança, quando ela nasce inclinada para fazer o que é errado. Você já percebeu que uma criança, ela bota a mão em terra, ela come, ela bota a mão em tomada, ela faz isso, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Está vivendo de uma forma que ela não sabe, a moral. Por isso o Espírito Santo é o Espírito da justiça, é o Espírito da verdade, é o Espírito do discernimento. Não vou mentir, eu peco, gente, eu falho, todos pecamos, mas agora é diferente, porque quando você não está em Cristo, antes eu era escravo do pecado, eu não tinha direito de escolha, eu pecava só e corria atrás disso. Hoje eu corro dele. Hoje eu tenho o direito de escolher. Hoje, se eu falhar com algo aqui hoje, lá na frente eu não vou cair na mesma coisa. Por isso que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade com a questão do arrependimento. Se arrepender não é ficar chorando, não é remorso. Teve certa vez que na minha vida que realmente o pecado foi algo que eu tive que chorar, porque eu me senti muito triste com aquilo. Mas a partir do momento que eu comecei a remoer, o próprio Espírito Santo falou dentro de mim, pare. Porque a solução, o verdadeiro, o genuíno arrependimento, não é aquele que você se afasta, eu não sou digno de Deus, é aquele que você volta. É a mudança de mente. Eu falhei nisso aqui, mas eu não vou cair nisso aqui de novo, não. O arrependimento, o real arrependimento na Bíblia, as traduções do hebraico e do outro, é justamente isso, é voltar para Deus e metanoia. Mudança de mente. Mudança de mente. Esse é o genuíno arrependimento. Eu fico muito triste porque, eu não vou mentir, como eu falei, ainda estou aprendendo, eu estou tentando ainda colocar para fora isso que está querendo sair. E tentar falar de uma forma pela qual vocês entendam e compreendam. Porque às vezes o mais difícil também é esse. Às vezes a gente que sabe que está buscando, a gente que tem anseio, a gente quer passar algo para o nosso irmão, mas a gente não sabe como dizer, porque às vezes eu falo as coisas e a pessoa não entende. Mas eu espero que pelo menos esse não tenha sido o seu problema aqui. Eu espero que pelo menos algumas coisas dessa palavra você tenha compreendido. Eu peço que vocês fiquem com Deus. Um grande abraço. Espero que tenham gostado da mensagem. Espero que tenha trazido um entendimento a vocês. E é isso. Muito obrigado.